e a nossa querida Luzia Matias aqui está para conversar com todos nós. Todos nós, ao entrarmos, recebemos uma página retirada do livro O Grande Enigma, de Leon Denis. Todos sabem que na reunião pública de quinta-feira à noite, nós estudamos o pensamento, estudamos as obras de Leon Denis. Então vamos ler a mensagem que todos têm em mãos. Unidade substancial do universo. O universo vive e respira animado por duas correntes poderosas, absorção e difusão. Através dessa expansão, através desse sopro imenso, Deus, o ser dos seres, a alma no universo, cria. Através do seu amor, ele atrai para si as vibrações do seu pensamento e da sua vontade. Fontes primeiras de todas as forças cósmicas movem o universo e engendram a vida. A matéria, dizemos, é apenas um modo, uma forma passageira da substância universal. Escapa à análise e desaparece sob a objetiva dos microscópios para se transformar em radiações sutis. Não tem existência própria. As filosofias que a tomam por base repousam sobre uma aparência, sobre uma espécie de ilusão. A unidade do universo, por muito tempo negada ou incompreendida, começa a ser entrevista pela ciência. Há uns 20 anos, William Crookes, no decorrer de estudos sobre as materializações dos espíritos, descobria o quarto estado da matéria, o estado radiante, e essa descoberta, pelas suas consequências, iria abalar todas as velhas teorias clássicas. Estas estabeleciam distinção entre a matéria e a força. Sabemos agora de que todas as duas se confundem. Sob a ação do calor, a matéria mais grosseira se transforma em fluidos. Depois, os fluidos se reduzem, por sua vez, num elemento mais sutil que escapa aos nossos sentidos. Toda a matéria pode se reduzir em força e toda a força se condensa em matéria, percorrendo assim um círculo incessante. Pouco depois, o Sr. Becquerel demonstrava as propriedades de certos metais de emitirem irradiações obscuras que penetram a matéria mais densa, como os raios Röntgen, e impressionam as placas fotográficas através das lâminas metálicas. O rádium, descoberto pelo Sr. Curie, produz calor e luz de uma maneira contínua, sem se esgotar, de forma sensível. A soberania da matéria, que se dizia absoluta, eterna, termina. É preciso, pois, reconhecer que o universo não é tal como parecia aos nossos fracos sentidos. O mundo físico não constitui senão uma ínfima parte dele. Fora do círculo de nossas percepções, existe uma infinidade de forças e de formas sutis que a ciência ignorou até aqui. O domínio do invisível é muito mais vasto e mais rico que o do mundo visível. Em sua análise dos elementos que constituem o universo, a ciência errou durante séculos, e agora é-lhe necessário destruir o que penosamente edificou. O dogma científico da unidade irredutível do átomo, desmoronando-se, arrasta com ele todas as teorias materialistas. A existência dos fluidos, afirmada pelos espíritas há 50 anos, o que desvaleu tantas zombarias da parte dos sábios oficiais, essa existência, a experiência o estabelece, de agora em diante, de uma maneira rigorosa. Leon Denis, e isso está no livro O Grande Enigma, ditado aqui pelo Celde. Vamos então fazer a nossa prece
que marcará efetivamente a presença, o início das nossas atividades. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, é com imensa alegria em nossos corações que todos nós estamos dizendo presentes nessa noite, Senhor, aqui no Centro Espírita Leon Denis. E pedimos a Ti, Senhor Jesus, que permita junto a nós estejam esses abnegados espíritos, sempre a nos orientar, sempre a nos sustentar. Que os bons amigos espirituais possam sustentar as nossas companheiras Luzia e Vera, que farão uso da palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Em seu nome, pois, Jesus, em nome de Leon Denis, patrono de nossa casa, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos então permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como dissemos anteriormente, nós vamos passar a palavra para a nossa querida Luzia, que fará para nós o estudo da noite de hoje. Durante o trabalho de passes, a nossa querida Vera Sucupira comentará o Evangelho. Passamos então a palavra com muita alegria para a nossa querida Luzia Matias. Queridos, boa noite. Como eu faço esse trabalho toda segunda, quinta-feira do mês, eu tenho a certeza que metade de vocês veio aqui para ver o Rossandro. Mas terão a oportunidade, né, de participar desse esforço que a gente faz para tornar mais conhecido o pensamento de Leon Denis, que é tão vasto, tão profundo, tão consolador, tão importante para nós espíritas. Vamos aproveitar essa oportunidade e, com certeza, outras oportunidades de assistir ao Rossandro virão. É uma questão de oportunidade e tempo, né? Mas estar aqui às quintas-feiras à noite para conhecer, para fazer contato, para estabelecer um vínculo maior de amizade com o pensamento de Leon Denis é sempre muito gratificante. Esse trecho que foi lido dá para a gente a dimensão da preocupação que Leon Denis teve, enquanto divulgador da doutrina, de estar ao par das atualidades científicas. A missão, a tarefa de Leon Denis foi basicamente essa, a de ser o divulgador, o propagandista, aquele que sustentaria o movimento espírita, principalmente após a desencarnação de Allan Kardec. E ele fazia questão de se manter o mais rigorosamente atualizado possível sobre as aquisições da ciência que pudessem nos trazer mais convicção naquilo que os espíritos nos trazem por revelação. Muitas pessoas vivenciam um espiritismo religioso. E isso não está errado de modo algum, porque a base religiosa da doutrina espírita é o Evangelho. E o Evangelho nos ensina, basicamente, o amor, a caridade. E o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, muitas pessoas têm uma experiência com o espiritismo que passa pelas preces, pelo trabalho no bem, pelo culto no lar, pelo socorro aos que sofrem de qualquer natureza de sofrimento, e isso está bom. Mas o espiritismo não pretende ser unicamente ou simplesmente uma religião. O espiritismo foi anunciado à humanidade como uma filosofia.
Então, no frontispício do Livro dos Espíritos está lá filosofia espiritualista ou filosofia dos espíritos. E nós precisamos ser filósofos. Isso não é muito cansativo, não é? Isso não é muito complicado. Então, ser capaz de construir uma corrente filosófica realmente é para as inteligências luminares, né? Para os Sócrates, para os Nietzsche, para os Schopenhauer, enfim. Mas todos nós pensamos e vivemos segundo pensamos. Então, filosofar, o ato de filosofar é imprescindível para a decisão dos caminhos que nós vamos dar à nossa vida. Eu posso achar que não preciso filosofar, que não preciso de filosofia e que a relação que eu pretendo ter com a doutrina espírita e com a casa espírita não tem nada a ver com isso. Mas nós vivemos segundo uma filosofia qualquer. Se eu não tomo consciência da filosofia, da maneira de pensar a vida, do significado que eu tenho para mim mesmo, do mundo e do universo, se eu não penso nisso, eu vou viver segundo outras pessoas pensarem. E aí eu vou ser colocado em sistemas existenciais que não vão ser os melhores para a minha vida, não vão ser os mais saudáveis, não vão ser os que vão me dar mais sustentação para os momentos de dor, não vão ser os que vão me dar mais encantamento pela vida, não vão ser os melhores para mim, vão ser aqueles que vão me colocar submisso ao poder de outras mentes que vão me levar para onde quiserem. Vão me levar para as suas ideias políticas, vão me levar para as infinitas oportunidades de consumo que estão aí à disposição, vão determinar se eu vou ter esperança ou não. Vão determinar se eu vou viver no mundo como alguém que se percebe com um significado ou não. Então, se a gente não filosofa, alguém filosofa pela gente. E a gente vai viver segundo uma filosofia qualquer, sem saber que está fazendo isso. Por isso que o Espiritismo vem para a humanidade como filosofia, porque o Espiritismo vem nos colocar, nos qualificar como seres pensantes e aqueles que devem pensar a sua vida, que devem pensar as suas escolhas, que devem tomar decisões com base num raciocínio lógico. E o que a filosofia dos espíritos traz para a minha vida, para o meu dia a dia? Respostas. Respostas às questões chamadas de metafísicas da filosofia. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Será que é importante a gente ter respostas para essas perguntas? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Não vou nem colocar aqui o que o pensamento materialista diz que nós somos, o que o pensamento materialista diz que nós estamos fazendo aqui, e o que o pensamento materialista diz para onde a gente vai. Porque é isso que a gente ouve o tempo todo para todos os lugares. Pensamentos materialistas. Então, por exemplo, o medo tem um certo grau de medo, que é uma emoção primária necessária à sobrevivência. Mas a gente é bem sofisticado em relação aos medos, né? A gente, quanto mais conhece, vai criando uns medos, né? Verdadeiros filmes de terror.
verdadeiras tragédias só com o nosso pensamento. Quem não quer ter coragem? Todo mundo quer ter coragem, né? Deve ser tão bom ser corajoso. E aí, o camarada quer vender um carro. Mas se ele chegar na televisão para anunciar que ele está vendendo só um carro, mais um carro, tem um monte de gente querendo vender carro também, então ele não vende carro, ele vende coragem. Quem não quer ter liberdade de ir para onde quiser, fazer o que quiser, não dar satisfação para ninguém? Todo mundo quer, né? Então também tem outro cara que também quer vender um carro e ele vende liberdade. Então assim, começa a chover, aquela chuva grossa, a gente tem muito medo de muita chuva, de chuva grossa, a gente tem medo de encher a rua, a gente tem medo de não conseguir chegar em casa, a gente tem muito medo. Aí tem um cidadão que está dentro de casa e começa a chover. E começa a chover forte. E aí ele pega, quando já está tudo cheio, quando a rua já virou uma correnteza, ele pega a chave e sai com o carro. E quando ele chega na rua mais encharcada, mais virou um rio, Amazonas, aquilo, aí ele tira a prancha de surf da mala do carro e vai surfar na enchente. E aí aquela pessoa que não é filósofa, que não precisa filosofar, que acha esse negócio de filosofia muito complicado, mas tem medo. É engraçado que às vezes a gente tem tanto medo que a gente não quer nem dizer medo de quê, né? Então assim, por que você não faz isso? Ah, sei lá. Sei lá o quê? O que você acha que pode acontecer? Sei lá, uma coisa ruim. Que coisa ruim? Ih! O medo é tanto que a pessoa não quer nem nomear, não quer nem dizer. Aí ela assiste distraidamente aquela propaganda e se ela puder, ela vai comprar aquele carro. Ela não quer o carro, ela quer coragem. E quando ela descobrir que aquele carro não deu coragem, ela vai ficar frustrada, vai procurar a coragem em outro lugar, em outro produto. É igual criança, né? Chega a doer o coração, a gente vê o que fazem com as crianças, né? Vocês lembram um biscoito que tem vitamina? Lembra? Então a mãe compra aquele biscoito que tem vitamina. E dá aquele biscoito que tem vitamina para as crianças. Aí as vitaminas são assim umas fadinhas, né? As vitaminas saem de dentro do biscoito e as crianças brincam com as fadinhas, aquela alegria total com as fadinhas que são as vitaminas. E a mãe escuta um barulho engraçado. Quando chega na cozinha, as fadinhas somem e a mãe pergunta, que barulho foi esse? Aí as crianças falam, nada. Aí a criança começa a querer muito aquele biscoito. Ela quer aquele biscoito. E pede para a mãe aquele biscoito. E quando a mãe chega com o biscoito, assim que a mãe vira as costas, ela abre. E cadê as fadinhas? Não vieram as fadinhas, né? Também não veio a boneca que conversa com a criança, também não veio com a boneca que a mãe trouxe, né? Alguém aqui já deve ter tido essa experiência de comprar uma boneca muito cara, com muito sacrifício, para fazer a sua criança muito feliz, e quando você vai ver, a criança cortou o cabelo da boneca, riscou o olho dela de canetinha, tirou a roupa dela, só faltou pisar em cima. Por quê? Porque na propaganda a boneca conversava com a criança e aquela é muda. É muita frustração, né? A outra moça está entrando na igreja para se casar, né? Parece que ela não estava muito certa de que queria se casar, e aí quando ela chega no altar, mete a mão no bolso do carro do pai, tira a chave do jipe e sai pela estrada, livre. Você sabe o que acontece se você pegar um carro e sair por uma estrada livre? Nada.
Imagina a criatura sem gasolina, no meio de uma praia deserta, vestida de noiva, olhando para o jipe, dizendo, e agora, jipe? O que a gente faz? Né? Então, filosofia é inerente ao ser humano. O ser humano pensa. E se ele não pensar por si, para si, alguém vai pensar e ele vai para o lugar que quem está pensando quiser levar. Por isso que o Espiritismo se apresenta à humanidade como filosofia dos espíritos, para que você comece a usar essas informações para decidir o que você faz de você mesmo. Eu sou um nada no meio do universo. Leon Denis fala aqui de alguns dogmas da ciência que estavam caindo ao tempo dele, e os dogmas da ciência continuam caindo e continuarão caindo durante muito tempo, até que a gente aprenda a não trabalhar com dogmas. Então, o que é dogma? É uma verdade que ninguém discute. Então, Leon Denis ficou maravilhado, encantado com a descoberta das forças radiantes e do raio-x. Porque até então a matéria era algo inatravessável. Você não podia atravessar a matéria sem provocar alterações na matéria. Então, se eu atravessar uma maçã com uma faca, vai ficar a faca dentro da maçã ou o corte que eu provoquei na maçã. Não tem como uma faca entrar na maçã e não causar nenhuma mudança na maçã. E essa era a visão que se tinha de toda a matéria. A matéria é densa. Nada atravessa a matéria sem mudar a matéria. E hoje, qualquer um de nós já viveu a experiência de estar num aparelho de raio-x, falam para você, respira fundo, conta até 3, e aí aparece na chapa fotográfica o seu pulmão, as suas costelinhas, o seu coração. O raio entrou no seu corpo, atravessou você e foi impressionar a chapa fotográfica e não provocou mudança nenhuma no seu corpo. E você não sentiu nada. Então, quando essas descobertas vieram à tona, aqui isso para Leon Denis foi um êxtase, E hoje, a gente depois de ouvir falar, o universo está vazio. O universo é vazio. A impressão assim, tem uma estrelinha aqui, tem outra estrelinha lá, e ali tudo vazio. E agora, isso já está mudado, Já se fala que as estrelinhas são matéria luminosa. E entre as estrelinhas você tem matéria escura. É algo mensurável, é algo registrável, é algo que já não se discute. Leon Denis não chegou a conhecer as ideias da física quântica, que eu também só sei daquela casquinha, e tenho muito cuidado para não falar bobagem. Mas uma coisa a gente tem certeza, embora possa não entender muito bem. Olhando para essa mesa, olhando para o meu corpo, para esse microfone, a gente tem a impressão de que são coisas muito separadas. Nada liga essa mesa a esse microfone e ao meu corpo. Nada. Estamos separados. Quando nós mergulhamos na estrutura íntima da matéria, chegamos aos átomos. Durante muito tempo essa era a última fronteira, o átomo. Depois descobrimos que o átomo também tem partículas. Depois descobrimos que dentro do núcleo tem várias subpartículas com propriedades
muito esquisitas, que a gente lê trocentas vezes, acha que entendeu e depois já não entendeu direito, porque precisa de muitos anos de estudo. E a gente sabe que o elétron se comporta, às vezes, como partícula e outras vezes como energia. Ele vive trocando e ele vive sumindo também. Então, o cientista está observando um elétron, tá? Pela microscopia eletrônica, não sei o que hoje tem, que no tempo de Leon Denis não tinha, e o elétron está lá, de repente ele some, depois ele aparece de novo. Quando ele sumiu, para onde ele foi? A física quântica, que é a física das probabilidades, trouxe para o nosso pensamento, mesmo nós sendo leigos, a informação de que a matéria é uma organização temporária de energia. E o que é que obriga a matéria a se organizar dessa ou daquela forma? O que obriga a matéria a permanecer organizada? Por que os nossos corpos não vivem, já que são feitos de elétron, sumindo e reaparecendo? O que os mantém estáveis? E aí a gente vai começando a ouvir falar e saber de códigos informacionais. Então, durante muito tempo, a gente não sabia por que filho de porco é sempre porco. Porco bichinho, né? No outro sentido, pode ser diferente. Por que filho de cabra é sempre cabrito? Ou cabrinha, né? Por que a semente de um abacateiro gera outro abacateiro? Por muito tempo não se sabia que mistério era esse. Hoje a gente já sabe que mistério é esse. É um código informacional chamado DNA. A molécula da vida. E o que não é vivo? Por exemplo, os minerais obedecem a um desenho básico, né, de um cristal. Então, o cristal é a base informacional para os minerais. O DNA é a base informacional para os seres vivos. E se você pensar que esse DNA que gera toda a multiplicidade de vida que a gente observa no nosso mundinho aqui, é só um encadeamento de 4 proteínas, como se fosse um brinquedo de Lego, elas se encaixam e obrigam a matéria a se organizar segundo aquela ordem que está no DNA. Proteínas. E o que é isso, proteína? Proteína é uma molécula complexa, feita de átomos de carbono e nitrogênio. E o que é carbono e nitrogênio? Átomos, elétrons, que se organizam para formar essas macromoléculas, porque obedecendo a um código informacional. O seu celular foi alfabetizado? Mas ele sabe escrever. O seu celular é capaz de registrar para você imagens, sons, textos, uma série de informações, usando o que a gente leigamente sabe que é um código binário. 0 e 1. É a base de toda a informática, esse código informacional. Agora, você pensar que esse universo que está aí, que é uma ínfima parte que a gente consegue perceber e conhecer, é fruto de uma explosão aleatória, é preciso ser uma pessoa de muita fé.
Você acreditar que por acaso se formam os astros, os planetas, a vida, a forma como a vida se organiza, a forma como a vida é disseminada no espaço pelas explosões das supernovas. Gostei desse negócio supernova, né? Legal, supernova. Só que supernova é uma estrela que está envelhecendo e morrendo. E por que ela é chamada de supernova? Porque quando ela morre, ela colide com as outras, porque ela perde massa, explode. E aí os astrônomos veem essa luz belíssima e parece alguma coisa nascendo, mas é uma estrela morrendo. Então, eu sou uma supernova. Olha que legal. Nessas explosões atômicas, esses elementos são disseminados no espaço e vão sendo espalhados, ser enquadrados em algum código informacional para gerar algo pré-pensado, algo pré-estabelecido. Você, para acreditar em acaso, hoje em dia, precisa de muita fé. De tanta inteligência que brota, que surge dos estudos mais elementares que a pessoa faça sobre uma forma de vida qualquer, macroscópica, microscópica, sobre qualquer coisa. Então, Leon Denis, se fosse hoje, ele saberia falar bem melhor do que eu sobre as relações entre a física quântica, a astrofísica e aquilo que nos foi revelado pelos espíritos. Então, muito antes que nós tivéssemos conhecimento dessa possibilidade de explicação do universo, os espíritos nos revelaram a existência de fluido cósmico universal. Tinha que dar um nome. Deram esse nome, fluido cósmico universal. Que quer dizer o quê? É aquilo que dá origem a toda matéria, a tudo que a gente pode vir a conhecer e conhece como matéria. E esse fluido cósmico universal emana de uma inteligência que a gente chama de Deus. Leon Denis diz assim, a gente chama de Deus por falta de um nome melhor. Porque a gente ainda é tão incipiente que a gente não consegue chamar essa inteligência sublime, suprema, de outra coisa que não seja Deus. Mas Leon Denis chama de vários outros nomes interessantes, né? O Criador, a fonte da vida, o arquiteto, né? Até trazendo essa denominação da experiência maçônica que ele teve. Então, assim, Deus, essa inteligência está presente em tudo e tudo está ligado. E qual é a consequência filosófica desse conhecimento? Tem alguma consequência filosófica? Tudo está ligado. Tudo. A gente às vezes se sente sozinho, isolado, fraquinho, ninguém. Essas são sensações, dentre as tantas que o espírito pode ter, mas que ele escolhe. Ele escolhe pensar que está sozinho. Porque se ele quiser pensar diferente, basta ele fazer uma observação, um laboratório, dedicar alguns momentos a entender isso melhor e se abrir, porque o isolamento só é possível quando essa é uma decisão do espírito. Só quando ele decide se isolar é que essa experiência do isolamento acontece. Escolha. Então, uma informação muito importante que a física quântica trouxe para a gente é essa da escolha.
E eu pelo menos, preciso de analogias para entender. Se você chegar num restaurante, o garçom vai perguntar para você, o que você quer comer? Aí você vai dizer qualquer coisa? Qualquer coisa não tem. Se você não escolher o que você vai comer, você não vai comer nada. A menos que alguém escolha por você. Quando você vai sair de manhã, para trabalhar, para estudar, para se relacionar, você olha no seu guarda-roupa e escolhe uma roupa. O nosso companheiro Dessi Andoli fala que o nosso guarda-roupa é um universo quântico, né? Porque você chega ali e tem várias opções, mas a mulher dele sempre olha para aquilo ali e conclui que não tem roupa. Está cheio de roupa. Ela conclui que não tem roupa, como às vezes a gente conclui que não tem roupa. Por quê? Porque a gente está querendo uma escolha que não está à disposição. Então, vamos ter que escolher uma que esteja à disposição. E aí tinha aquela música, Vestir Azul, Minha Sorte Então Mudou, né? Dependendo da roupa que você escolhe para sair de casa, isso pode influenciar todo o seu dia. Não é nada mágico, não. Então, já aconteceu com vocês acharem que ia esfriar e sair de casa com uma roupa quente, depois passar o dia suando, né? Aí você fica de mau humor, aí você fica irritado, aí você fica impaciente. E o mau humor, a impaciência vão gerar outras consequências, vão trazer respostas para você, e tudo começou com a escolha errada de uma roupa. Tem mágica, foi uma escolha. Qual foi a realidade que você, eu adoro essa palavra, colapsou. Então, de tantas possibilidades que existiam oferecidas para todos nós, na noite de hoje, nós colapsamos essa. Vou ao centro ver Rossandro. O universo tinha outros planos. Mas será que se você escolhesse ir para casa, ver o telejornal para saber das últimas estatísticas do coronavírus, seria uma experiência diferente? Se você escolhesse ir para casa, tomar um calmante para dormir, porque depois de um dia inteiro ouvindo as últimas estatísticas do coronavírus, ninguém aguenta, seria diferente? E outras tantas coisas que você poderia escolher, qualquer uma dessas escolhas iria criar para você uma escolha, uma situação completamente diferente. Ou melhor, ou pior, mas sempre diferente, dependendo da escolha. Então, a doutrina espírita é uma filosofia que nos ajuda a escolher. Dentre as tantas possibilidades, escolher a melhor. Então, se a minha vida hoje está ruim, está triste, estou sozinho, estou com medo, estou desmotivado, o que a doutrina espírita tem para dizer para mim sobre isso? Passa. Passa. Tudo passa. Aliás, isso já vem sendo dito para a humanidade de diferentes formas, né? O budismo chama de impermanência. Então, se a gente se apegar menos aos bons momentos, porque eles passam. Se a gente se apegar menos aos momentos de dor, porque eles passam, nós vamos poder tirar dos bons momentos e dos momentos de dor a melhor experiência possível, o melhor aprendizado possível. E por que é importante tirar o aprendizado? Porque pela filosofia espírita, você não morre. Você não vai morrer.
Ainda que você destrua seu corpo físico, você não vai morrer. Você vai continuar aprendendo. E quanto mais você aprende, menor o seu sofrimento. Quanto mais você aprende, mais você desfruta da herança de ser herdeiro de Deus. Mais você amplia as suas possibilidades existenciais. Então, se o momento é de dor, se o momento é de solidão, se o momento é de angústia, o que essa dor, o que essa angústia, o que essa solidão estão querendo me ensinar? Porque, pela filosofia espírita, nenhuma dor é gratuita, nenhum sofrimento é causado, nem por um destino, nem por um Deus cruel, que se diverte em nos fazer sofrer. Não. O sofrimento está na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. E quando você aprende, o sofrimento passa. Então, nós ainda sofremos muito de solidão, porque somos muito exclusivistas nos nossos amores. Então, nós amamos 1, 2, 5, acho que 10 já é uma meta para poucos, né? Ama-se ali, tem um que ama só um, né? A música romântica está cheio disso, né? O meu amor foi embora e me deixou na solidão. Quem pode ser deixado em solidão? Quem precisa aprender que está no seio de uma criação que tem infinitos seres com os quais ele pode e deve aprender a se relacionar, para ensinar, para aprender, para socorrer, para ser socorrido, para compartilhar, para desfrutar, para se entusiasmar pela vida. Agora, quando eu estou procurando a minha metade da maçã, eu vou apodrecer a minha metade da maçã, porque não vou achar a outra metade da maçã, porque Deus não nos criou metades, Deus nos criou inteiros. Inteiros. Nós somos um projeto inteiro. Então, todo mundo já deve ter ouvido essa frase, não é? Só é solitário quem não é solidário. Então, se você quer falar da sua dor, quer falar do seu sofrimento, ok, você precisa, você merece, você deve buscar quem ouça. Mas se você só quer falar da sua dor, do seu sofrimento, das suas necessidades, e não quer ouvir ninguém falar das suas dores e dos seus sofrimentos, você vai ficar sozinho. Ou vai ter a ilusão de estar sozinho. Até que você se canse disso e resolva ir ao encontro da dor do outro, do sofrimento do outro, das suas possibilidades de colocar os seus talentos para circular, das suas possibilidades de se fazer mais feliz e de fazer os outros mais felizes. Então, a solidão é um aprendizado de convivência. Quando a gente aprende, a solidão acaba. Tem uma imagem muito boba, até de tanto que já foi falado, mas ela é boa, por isso que ela é muito falada, né? Se você quer borboletas na sua vida, cultiva um jardim, né? E a gente quer arrumar uma rede e sair caçando, né, as borboletas. As borboletas que não são bobas nem nada, quando vê uma rede se manda, né? Agora, quando você tem flores, elas vêm naturalmente. A gente falou de medo. Hoje o medo tem vários graus, tem várias denominações, transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, em que a psique vai da ansiedade para a depressão, transtorno de pânico. Mas a gente não vai dormir bem, legal, e acorda com um transtorno desse.
os incômodos, os desafios, as situações, elas vão acontecendo. E eu não filosofo. Quando eu tenho a doutrina espírita para filosofar, quer dizer raciocinar, pensar os meus medos, as minhas angústias, aquilo que me aflige. Então hoje a gente está vivendo o dia seguinte, né? Day after, da declaração de que nós estamos vivendo uma pandemia. Só o nome, né? Pandemia, pânico. Pandemia quer dizer apenas que essa virose se manifesta já em todos os continentes. Não vou nem arriscar o número, porque minha aula de geografia foi há muito tempo e vai mudando as coisas, né? Em todos os continentes a gente já tem pessoas diagnosticadas, então é uma pandemia. E aí, hein? E aí, como é que vai ser? Vai ser que nós, espíritas, estamos sendo convidados a filosofar sobre isso. É claro que a gente sabe que a morte não existe, né? É claro que a gente sabe. É interessante, quando a gente fala isso, você sabe que a morte não existe, a pessoa fica com aquela cara assim, médio. Médio. Mas quando você faz uma receita e coloca lá no receituário, você sabe quem vai responder? Sabe? Sabe quem é Gustavo, Luiz, sabe? Uns camaradas mortos. Mortinhos. No corpo. Não usam mais corpo, usam médio. Não usam mais corpo. Então você confia que o espírito vai responder a sua consulta. Mas você não confia que, assim como o Gustavo, o Luiz, você também não é o seu corpo e vai sobreviver a esse corpo. Mas será? Então, esse sofrimento, essa preocupação que nós temos em relação à morte, ela está querendo apenas que a gente estude mais, que a gente observe mais, que a gente pense mais, que a gente aprenda a dialogar com os espíritos, com Deus, na intimidade da nossa alma. Porque a filosofia dos espíritos nos oferece essa possibilidade. Então, se eu estou muito agoniada, se eu estou muito aflita, eu posso aproveitar uma lição, né, de Emmanuel para Chico, né, aquela célebre lá do avião, né, acha que o avião vai cair, a gente vai morrer. Pode ser. Pode ser. E aí, se a gente morrer, você fica quieto aí, morre com educação. Então, nós espíritas precisamos estar serenos para transmitir serenidade aos outros. Nós espíritas precisamos estar positivos, sabendo que, como tudo, isso também passa. E se você desencarnar, fica quieto, desencarna com educação. Qual o problema? Eurípides Barçanufo desencarnou de uma pandemia. Sim, a gripe espanhola. E depois foi conversar com Jesus, debaixo do carramanchão. Será que Jesus está me esperando debaixo do carramanchão? Sim, daqui a umas 100 reencarnações, pode ser. Eu tive câncer, né? Em 96, eu tive câncer. E aí uma amiga minha estava muito triste, muito tensa naquela época, muito nervosa em relação a isso. E a minha amiga falou assim para mim, fica triste não, Zia, você vai encontrar Leon Denis. Eu falei assim, é ele que me espere. Está bem esperando lá, bem quieto. Não é?
As doenças infecciosas hoje, é claro que elas são muito melhor controláveis do que ao tempo de Eurípides, que ao tempo de Bezerra de Menezes, que ao tempo de Leon Denis. Leon Denis hoje poderia ter sido salvo com antibiótico. Ele morreu de pneumonia. Aliás, a gente não sabe se essa pneumonia era bacteriana ou viral. A gente não sabe. E daí? Interessante também isso, não é? A gente vai ter que adoecer de alguma coisa para desencarnar. Porque de saúde ninguém morre. Então, vai ser o coronavírus, ou vai ser o não sei o que vai aparecer depois, vai ser o que não sei o que lá, alguma coisa você vai ter que ter, porque você vai ter que sair. Então, então a gente não vai obedecer às normas, às regras que as autoridades da saúde estão propondo. Vamos. Mas vamos trabalhar nossos medos, vamos elaborar nossos medos, cada um procurando o seu melhor pensamento. Você está aí, você avisa. Elas não me avisam. Não me avisam. Vamos procurar racionalizar. Então, quais são principalmente as pessoas que estão desencarnando dessa infecção? Velhinho. Velhinho. A minha filha hoje praticamente me deu uma ordem para não sair de casa. Porque velhinho é o alvo, né? Não é legal? Velhinho. Não qualquer velhinho, principalmente os que têm uma condição de maior fragilidade orgânica, que vão desencarnar, se não for por isso, é por outra coisa. Então, nós vamos respeitar o que as autoridades nos disserem, mas vamos nos manter calmos para acalmar os outros. Não vamos acalmar os outros com invenções, com uma falácia, com uma bobagem qualquer, não. Vamos acalmar os outros apenas nos mantendo calmos, porque só isso já acalma o outro. A pessoa chega para mim muitas vezes no consultório e diz: ai, doutora, eu estou assim com esse problema porque eu estou muito estressada. Porque, aliás, hoje em dia, a gente tem que estar estressado. E aí, eu falo para ela: olha, por acaso eu, nesse momento, não estou estressada, nem um pouco. A pessoa, às vezes, me olha como se estivesse vendo um extraterrestre. Então, assim, você não está com medo do coronavírus? Não. Se tiver com medo, mente. Pelo amor, pela caridade. Bezerra de Menezes levantou da cama com febre, na chuva, para ir atender uma pessoa. Quantas vezes ele fez isso? Por amor. Então, assim, elabora seu medo, conversa, bota consulta, conversa com o plano espiritual, conversa no atendimento fraterno, faz a sua prece, vê a intuição que você tem, procure ler e procure se conscientizar de que você não vai morrer. Você não vai morrer. Nem de virose, nem de nada, porque você é imortal. E se existe uma fatalidade na nossa destinação, essa fatalidade é a felicidade. Então, por que existem essas dores na nossa vida? Por que existem esses sofrimentos? Por que existem essas doenças? Porque nós precisamos aprender. Então, a gente vê com muita clareza, sem ser espírito superior, sem ser profeta, que se a humanidade tivesse evoluído com mais amor, com menos egoísmo, a gente não estaria vivendo essa situação. Então, a maneira como nós funcionamos no planeta, nós
causamos alterações na natureza, nós criamos comunidades que se aglomeram de forma indiscriminada, nós poluímos o ar, nós fragilizamos o emocional das pessoas e isso fragiliza a imunidade, isso é comprovado. Então, nós estamos apenas vivendo mais uma consequência das nossas ações. E não é castigo, é só para a gente aprender. Então, vamos nos manter serenos, vamos amar cada vez mais, vamos amar sempre, porque o amor é a única solução para todos os problemas. E quem veio ver o Rossandro, gostou do estudo, venha outras quintas-feiras, vai ser muito bom. Obrigado, queridos, pelo carinho. Nós queríamos agradecer a nossa querida Luzia e com certeza absoluta todos nós vamos sair daqui e vamos estar pensando assim: fiz uma boa escolha, escolhi vir ao Centro Espírita Leão Denis hoje. Vou sair daqui com essas orientações e principalmente vou sair daqui com essa vibração, com as vibrações amorosas desses amorosos espíritos amigos que aqui estão nos ajudando, orientando, sustentando. Obrigado, Luzia. Estaremos juntos, com certeza, muitas outras vezes. Dando prosseguimento ao trabalho da noite de hoje, como sempre fazemos, vamos ler um trecho do Evangelho e o capítulo 27, Pedi obtereis, ação da prece, transmissão do pensamento. Vamos ler o item 10 e a nossa querida Vera vai fazer o comentário durante o trabalho de passes. Diz assim o Evangelho para nós: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. Nós agora vamos pedir que os médiuns, o mais silenciosamente possível, possam se locomover para que o serviço de passes possa
se realizar aqui no Centro Espírita Leon Denis. E todos nós que estamos em casa, vendo e ouvindo a palestra pela internet, vamos também pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar nos nossos amigos espirituais, pensar em nosso amigo espiritual e com certeza absoluta também iremos receber os fluidos necessários para a nossa recuperação física, para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. Assim, estaremos sendo todos nós agraciados com as energias bondosas de Jesus para todos nós. Pensemos em Jesus durante todos os momentos que aqui estamos. Pensemos em Jesus o tempo todo. E vamos então fazer a nossa prece, que marcará o início das nossas atividades. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, nesse momento que antecede o passe. E pedimos a Ti, Senhor, para que, através das mãos amorosas desses médiuns, possamos receber os fluidos necessários para o nosso equilíbrio físico, para o nosso equilíbrio espiritual, Senhor. Obrigado por aqui estarmos. Em Seu nome, pois, Senhor Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, pedimos então permissão para darmos por iniciado o trabalho de passes aqui no Centro Espírita Leon Denis. Graças a Deus. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Amigos e irmãos, nunca é demais recordarmos que somos espíritos imortais, para que a gente possa ter outra visão da vida, para que a gente possa entender como nos comportar no planeta em que nós renascemos, Terra. Amigos e irmãos, quando estamos chateados, tristes, sem saber que caminho tomar, será que nós recordamos, será que nós lembramos que existe um recurso que nos foi dado por Deus de entrarmos em contato com espíritos benevolentes, espíritos que querem nos ver bem, que querem a nossa felicidade através da prece? Será que paramos para pensar um pouco que não estamos sozinhos nesse universo, que estamos mergulhados num fluido universal, encarnados e desencarnados, e que podemos entrar em contato com os benfeitores espirituais, com os nossos anjos guardiães, através da prece? A prece é um meio da gente entrar, se comunicar com espíritos superiores que nos tragam calma, tranquilidade e serenidade, por mais que nós estejamos temerosos, angustiados. Como foi dito, todos nós estamos mergulhados no fluido universal. Então, há a possibilidade de nós levarmos o nosso pensamento a um outro ser. A gente não vê, mas ele existe no mundo invisível. E dele obter sustentação, orientação, para continuarmos com forças e coragem a nossa jornada reencarnatória. O Evangelho, através do Espiritismo, vem nos explicando como isso acontece. Não é nenhuma mágica, não é nenhum milagre. Nós estamos sendo conduzidos
pelo nosso pensamento, por nossa vontade, através de uma corrente fluídica até o outro ser. O nosso pensamento vai até o outro ser. Assim como o ar é o veículo do som, o fluido é o veículo, esse fluido universal é o veículo dos nossos pensamentos. Na hora em que estivermos mal, na hora em que estivermos tristes, na hora que estivermos sem saber o que fazer, a gente para, medita e com toda a nossa vontade e determinação, a gente leva o nosso pensamento eleva esse nosso pensamento até os espíritos que nos ajudam, porque eles existem, eles estão por toda parte, esperando que nós os procuremos. Mas a gente, na hora, se esquece desse benefício que nos foi dado por Deus. Quem, depois de uma prece dirigida a um ser superior, não sentiu aquela calma, aquela tranquilidade, aquela coragem para enfrentar o problema que a vida nos ofereceu? Vamos usar esse benefício, porque nós não estamos sozinhos. Até pode parecer que nós estejamos sozinhos, mas nós não estamos. Encarnados e desencarnados podem se unir num cenário de amor, de paz, de calma, de sustentação, de elevação. Voltando, assim como o nosso pensamento direcionado por nossa vontade e determinação chega aonde a gente quiser, porque todo esse universo é povoado, a gente pode fazer uso disso em nosso benefício e em benefício de todos os que estão ao nosso redor. Tenhamos fé. Não fiquemos tristes, não fiquemos descontrolados diante das situações. Acreditem, estamos vivendo situações de aprendizado e sustentados pelos seres enviados por Deus para nos guiar e para nos ajudar. A vida é muito bela, com todos os problemas que nós tenhamos, problemas necessários para que a gente progrida, para que a gente evolua. A gente pode acreditar em todos os momentos da prece e encontrar com outros seres maiores e bons que estão sempre nos sustentando. Ai, que beleza é ser filho de Deus. Que beleza é estar em aprendizado. Que beleza é estar reencarnado nesse planeta de provas e expiações que é a Terra. Que a paz de Deus continue nos envolvendo, hoje e sempre. E assim, Senhor Jesus, imensamente agradecidos a Ti por aqui estarmos, agradecidos por termos optado, escolhido virmos hoje ao Centro Espírita Leão Denis, escutarmos a palestra, recebermos os passes. Agradecidos estamos, Senhor, pela ajuda, pela orientação, pela sustentação, pela escolha que fizemos.
Obrigado. Que os bons amigos espirituais nos ajudem, orientem, sustentem e que os conhecimentos que já temos da doutrina espírita possamos todos nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, mas principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão, então, para darmos por encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Vão todos com Deus.